Olha só, separei um vídeo aqui com o Luiz Pondé, ali na Jovem Pan, no programa do Pânico com Emílio Surita, de 3 minutos apenas, onde eles estão conversando sobre como a nossa geração, como a nossa cultura está se tornando algo tão infantil, está cada vez mais infantil, burra e totalmente focada na lacração. Então, eu gostaria muito de assistir esse vídeo com você e comentar aqui junto. Antes de soltar o vídeo, eu peço que você já deixe o seu joinha nesse vídeo, é rapidinho, é só clicar e é muito importante para mim, para esse canal. Se inscreva também nesse canal aqui, isso aí vai fazer com que o YouTube entregue mais vídeos para você que sai aqui, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nessa conversa e vamos comentar sobre isso. Uma frase boa. Nem sei de quem é. Nem sei se é de caminhão, se é alguém. Você tá no Facebook. Que ela fala o seguinte: o fanatismo e a inteligência não moram na mesma casa. Não estão no mesmo quarto. Se tem fanatismo, não há inteligência ali. Ela vai para outro lugar. Sim. Onde uma não combina muito com a outra. É verdade. Então é muito difícil você discutir, porque tem o cara, e ainda mais agora que a gente está vivendo, que a turma está muito ansiosa, quer resultado rápido, quer que tudo mude muito rapidamente. Mesmo o canhoteiro, o canhoteiro também. O canhoteiro agora ele quer. Hoje é dia do assexuado. Hoje é dia do assexuado e do arromântico. E do arromântico. Essa eu não sabia. Hoje. Tá comemorando. Já ganhou um então dia. Quer dizer, tudo. A turma quer passar de fase. Arromântico? Tem o arromântico. Hoje é o dia. Não ama ninguém. Talvez. Não sei. Dá só um picote só e. É o egoísta clássico. Você vê onde então eu não acredito muito nessas histórias, porque também que a sociedade evolui. Agora a moda é usar chupeta. Tem dó. Essa foi foda. Com chupeta. Tem dó. Fraldas, né? Fralda. Tem uma hora que você usa fralda. Você já viu esse negócio aí dos marmanjos usando chupeta, usando fralda? Você já viu isso aí? Parece zoeira, mas é o que tá acontecendo. Adulto, marmanjão, usando chupetinha. Homens também com fralda. E falando querendo. Eu sou de ver a foto. Eu só vi as minas. Eu gosto bastante. Mas começou a ser um hábito da pessoa. Não começou com adulto usando fantasia, né? Pode ser um hábito meu que eu acho um absurdo também. Um adulto usar uma chupeta é um pouco estranho. Adulto começa a usar fralda. Mas você não sabe. Mas isso é normal. Então, mas você não sabe do que fazer. Se é um gracejo. Você não sabe se você tá muito atrasado. Sim, você tá muito. Se isso é muito pra frentex. Ou incontinência urinária. Meio perdido. Eu acho assim. Eu tenho a impressão que às vezes ficar atrasado pode ser uma boa qualidade, dependendo de para onde for indo o trem enlouquecido. É o trem enlouquecido, porque assim, isso, Emílio, acho que tem muito a ver com o que você falou, a época que a gente vive. A época que a gente vive, ela é inclusive obcecada pela ideia de tudo que apareceu agora e é novo é bom. Isso tem a ver com a estrutura da modernidade. Cringe. Né? Então você confunde tudo com geração de iPhone. iPhone 12 é melhor do que o 11. Então, se alguém nasce agora, é melhor do que quem nasceu antes. Sabe mais. Isso é para compreender bem na estrutura do DNA da modernidade. Agora, eu queria voltar ao que você falou da inteligência e do fanatismo. Isso de fato é um problema, porque numa cultura de lacração, por exemplo, de que você tem que resolver tudo numa frase só. Frase de efeito. De um lado você tem os canhoteiros, como você chama, esse povo que agora inventou dia pra tudo. Você não pode falar frases, você não pode dizer todos vocês. Todas essas coisas ridículas. E do outro lado você tem um povo que se apropriou da suposta crítica ao esquerdismo no Brasil, que na realidade é gente grossa, que tem um repertório extremamente pobre, que conhece muito pouco o que significa uma crítica à esquerda, conhece muito pouco essa trajetória, e aí a gente fica com a semântica, como a gente diz, as palavras ficam pobres. E aí fica difícil mesmo você oferecer uma reflexão. Então olha só, o que eu quero conversar aqui com você é o seguinte. Vamos pegar a base do que foi construído por Deus. Se você acredita assim. Deus criou lá os animais, Deus criou a terra, Deus criou o homem e a mulher para que eles vivessem junto em uma perfeita união. Não é à toa que se você olhar para o corpo do homem e da mulher, você vai perceber que eles foram feitos
um para o outro, para um ter a relação com o outro e para que eles pudessem procriar, para que eles pudessem reproduzir, para que eles pudessem povoar a terra, conquistar a terra, cuidar da terra. Então existem princípios básicos na nossa existência para o ser humano. E aí, meus amigos, o homem saía para caçar, saía para trabalhar, a mulher cuidando ali dos filhos, cuidando ali da criação. E aí isso foi de alguma forma sendo mudada. Só que nós temos alguns perigos quando nós mudamos muito as coisas. Tudo bem que hoje a mulher não é impedida de trabalhar, de fazer, de ser livre. Pelo contrário, isso é um direito de todos que existe hoje. Seria ainda hoje muito melhor se o homem na sociedade tivesse plenas, totais condições de manter a sua esposa fazendo a outra parte que é extremamente complicada, de cuidar dele, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de cuidar de si mesma, né, de ter tempo para fazer tudo isso, enquanto o homem vai lá na guerra, vai lá matar um urso, todo dia vai matar um leão, e enquanto isso a sua parceira está ajudando ele na outra parte. Nós sabemos que hoje não é a realidade da maioria das pessoas. Nós temos que sair para trabalhar, nós temos que sair para a luta, nossa esposa também tem que sair, e aí a gente chega em casa, os dois cansados, nós temos que cuidar das coisas da casa, nós deixamos o nosso filho em uma escola, em uma creche, com um vô, com uma avó, com fulano de ciclano, porque as coisas têm sido assim na nossa cultura hoje. Só que aí, meus amigos, essas coisas começam a ser aprofundadas em um nível muito complexo. Por exemplo, a nossa cultura está cada vez indo para um lugar mais infantil e mais burro. As músicas estão cada vez mais burras e idiotas. Eu não estou falando todas, mas nós nos baseamos pela maioria, por aquilo que nós temos em grande número na nossa cultura, seja na televisão, na internet, onde for. Então você olha para as músicas, na média, elas são péssimas, elas são ruins. E quando não, elas estão falando de traição, de engano, de promiscuidade, e por aí vai. Os filmes e as séries e as novelas, a televisão, está cada dia indo para um lugar de militância e de ideologias, principalmente ideologias de gênero. Está cada vez mais indo para esse lugar. Então você pega o que Deus criou. Você criou um homem que foi criado para ser um homem forte, para lutar, para trabalhar, para guerrear. E hoje isso vai sendo desconstruído. O homem cada vez está mais feminino, o homem está cada vez mais fraco. O homem está cada vez mais criança, mais infantil. Perceba que qualquer homem fraco e infantil, ele vai ter problema na vida dele. Ele não vai conseguir manter um relacionamento, um casamento. Ele não vai conseguir criar um filho da melhor forma, da forma correta. Ele vai ficar na aba da mãe a vida toda, porque ele é infantil, ele é uma criança. E a mulher, ela tem totais direitos de fazer o que ela quiser. Se ela não quiser ter filho, se ela não quiser ser casada, ela tem total direito de fazer o que ela quiser. Mas a mulher, quando ela perde a sua essência, quando ela perde aquilo que ela tem de melhor, de poder ser mãe, de poder criar uma criança, de discipular, de ensinar uma criança, de poder ser feminina, nós estamos perdendo tudo isso na nossa sociedade. A sociedade está se tornando muito infantil. Nós estamos cada vez mais nos distanciando daquilo que Deus criou, da verdade de Deus, da verdade bíblica, da verdade do Criador, e indo para um lugar que a gente quer, para um lugar que a gente criou, uma teoria de que seja perfeito, de que seja tudo do nosso jeito. O ser humano cada vez mais está fugindo do seu Criador. É aquilo que nós sabemos que é o correto, para a gente criar um correto nosso, um novo correto, e achar que isso é o que tem que ser feito, de criar uma nova realidade. Então tudo que você falar hoje, principalmente nesse vídeo, eu tenho que tomar cuidado, porque tudo que a gente falar hoje é considerado um problema. Porque se eu falar de homem, de mulher, as pessoas vão me rotular. Se eu falar de ideologia de gênero, as pessoas vão me rotular. Se eu falar que uma mulher pode e precisa ter filhos, as pessoas também vão me rotular. Então vai se criando uma narrativa em que eu não posso mais lutar por aquilo que eu acredito. Vai se criando uma narrativa que vai fugindo totalmente daquilo que Deus fez, daquilo que a Bíblia diz, para ir para um outro caminho. Você vê como o diabo entrou e penetrou na nossa cultura de tal forma que daqui a pouco falar que o diabo é ruim, você vai estar sendo rotulado, você vai estar tendo problemas na tua vida. Daqui a pouco você não vai poder mais falar que o mal é mal. Assim como tem acontecido nos filmes, os vilões não são maus, os vilões não são ruins mais, eles têm um viés.
mas eles têm um porquê de fazer aquilo. Então, meus amigos, nós temos caminhado para um caminho, para um lugar tão complicado e que já não tem mais volta e que não tem mais como voltar atrás. Nós temos que nos manter firmes naquilo que nós acreditamos, nos princípios que nós acreditamos. Vai chegar um dia que eu vou ser cancelado, vai chegar o dia que você vai ser cancelado, vai ter um dia que você vai ser mandado embora, talvez do seu trabalho, por alguma coisa que você defendeu, que é um princípio seu. Vai chegar um dia que você vai ser cancelado se você colocar a cara a tapa, assim como eu tenho colocado aqui nesse canal. Você pode ser cancelado, você pode ser excluído, você pode ser boicotado pelo algoritmo, simplesmente. Então, você precisa se manter firme naquilo que você acredita. Se o ex-presidiário ainda voltar a governar esse país, ele só vai acelerar esse processo nesse país, subjugar aqueles que têm uma filosofia, daqueles que têm um princípio bíblico e cristão. Então, defenda a sua verdade, defenda aquilo que você carrega, defenda a sua família, defenda como? Falando, se posicionando, não se assustando, se mantendo firme, colocando o seu voto, colocando a sua fala, colocando a sua voz. Essa é a minha luta, é isso que eu quero trazer aqui para você hoje e sempre aqui nesse canal. Também gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Comenta aqui embaixo nos comentários, não esquece o joinha e de se inscrever no canal. Um grande abraço para você, vigia, fica em paz.